temos duas situações um bocadinho diferentes. Uma é a gestão das cantinas do Jardim de Infância do primeiro ciclo e a outra é a gestão das cantinas do segundo, terceiro ciclo e secundário. As cantinas do primeiro ciclo e do Jardim de Infância são maioritariamente geridas por associações de pais. Temos algumas situações em que são as juntas de freguesia ou o centro paroquial da zona que faz essa gestão. Essa gestão é maioritariamente direta, ou seja, é a própria associação que coloca cozinheiras e confecciona os almoços para os alunos. E temos ainda três situações que são uma gestão concessionada. O que é isso? É uma gestão em que a própria associação de pais, ou a associação de pais neste caso, vai contratualizar, vai pedir a uma empresa para fornecer essas refeições. Estas associações de pais a nível de Jardim de Infância de primeiro ciclo funcionam voluntariamente. É pro bono que eles fazem isto. Porquê? Porque veem que, efetivamente, se tiverem esta relação mais estreita com as cozinheiras, conseguem garantir uma melhoria na qualidade das refeições. Portanto, temos aqui um grupo de pais que se organiza e que faz com que esta máquina funcione, porque trabalham muitas vezes como se fosse uma empresa, mas como se ela não fosse como ela não é. É uma associação de pais que vai buscar vários pais em várias áreas e vários ramos, que vão dando os seus contributos para que isto funcione e que seja uma máquina bem oleada. Nós temos cerca de 14 escolas no concelho, a nível do Jardim de Infância e primeiro ciclo, e em cada uma delas há uma associação de pais que faz estas atividades todas para proporcionar estas emendas de qualidade aos seus filhos e aos filhos dos outros. Não é? O município de Ponte Lima dá um grande apoio na gestão das refeições escolares das nossas escolas. Neste momento temos 17 refeitórios, em que 14 deles são geridos pelas associações de pais ou pelas direções de agrupamento, e o objetivo é abrangermos todas as escolas com gestão direta por estas duas entidades. Porquê? Porque, por um lado, flexibiliza a aproximação por parte destes gestores de refeitórios com os nossos produtores locais, também tem a flexibilidade de eles poderem adquirir os produtos junto do nosso mercado agrolimiano, e com o apoio da nossa nutricionista temos vindo a melhorar todas as receitas ou as emendas que são confeccionadas para os mais 5.000 alunos que temos no concelho de Ponte Lima, em que cada vez mais temos feito uma aposta forte dos nossos produtos locais e, sempre que possível, integrando novos produtos, desde os hortícolas aos frutícolas, à carne. É importante darmos espaço para que haja aqui uma valorização dos nossos recursos endógenos a partir das nossas escolas. O projeto Agrolimiano foi criado pós-pandemia, quando os produtores estavam tudo muito parado. O município resolveu, em cooperação com a Cooperativa Agrícola dos Produtores de Ponte Lima, criar este projeto para ajudar a escoarem os produtos locais. O objetivo a curto prazo passa também por levar as nossas crianças a conhecer os nossos empresários, os nossos produtores locais, para que eles também possam ter uma percepção bastante clara da importância deste ecossistema produtivo que temos na nossa comunidade, que ajuda a manter a paisagem, que ajuda a criar emprego, que ajuda a valorizar todo o território e proporciona mais qualidade de vida a todos os nossos concidadãos. E por isso é que o município tem feito esta grande aposta na gestão direta dos nossos refeitórios. Por outro lado, é importante também termos em atenção o trabalho que temos vindo a fazer com a questão da recolha do receituário, que muito dele estava a desaparecer, com cozinheiras antigas que ainda sabem fazer receitas antigas e que caíram em desuso e que hoje muitas delas já não são confeccionadas na nossa restauração, e é importante valorizar este receituário, que muito dele está associado e sustentado em produtos locais e que, de certa forma, é também uma herança cultural que é importante preservar e valorizar e estimular para que esse receituário possa ser reintegrado
nos nossos restaurantes, temos mais de 100 restaurantes no concelho de Ponte Lima, e também dar a possibilidade a que a nossa comunidade saiba confeccionar esse receituário, que é de grande qualidade, muitas vezes ligados aos produtos locais e que tem um baixo custo económico, e por isso é importante também este trabalho feito de uma base local. A escola surgiu com um único curso, que era o curso superior de Agricultura, há 37 anos atrás. Claro, ganhou uma dimensão ao longo dos anos que é muito diferente da que era nessa altura. Neste momento temos cerca de 700 alunos, distribuídos por 4 licenciaturas, que são a base das nossas formações nas áreas de agronomia, biotecnologia, engenharia do ambiente e geoinformática e enfermagem veterinária. Nós optamos pela agricultura biológica porque fazia um bocadinho parte dos nossos percursos académicos. Portanto, eu sou da engenharia do ambiente e, portanto, para mim só fazia sentido fazer um tipo de agricultura que protegesse o ambiente por um lado, que fosse mais saudável para nós por outro, e que também fosse minimamente rentável, e por isso optámos pela agricultura biológica. Os alimentos que consumimos, que produzimos e que consumimos, são muito mais saborosos, são muito mais aromáticos, conservam-se durante muito mais tempo. E depois, mesmo, por exemplo, eu levando para casa as coisas mais feias, entre aspas, aquelas que acho que não são tão bonitas para o cliente, eu posso levá-las e esquecer-me delas no frigorífico e elas conservam durante muito tempo. E efetivamente também está provado que em termos nutritivos têm mais nutrientes do que alguns produtos produzidos na agricultura convencional. Porque embora eu acho que está a aumentar, eu acho que o consumidor ainda continua muito mal informado sobre o que é a agricultura biológica, sobre os benefícios, porque às vezes vemos comentários e atitudes que nos parecem de pessoas mesmo desinformadas. Gostamos muito daquilo que fazemos, temos uma vida, não posso dizer que não seja um bocadinho estressante, mas temos uma vida saudável. E portanto eu ver, por exemplo, os meus filhos que muito raramente ficam doentes por causa do tipo de alimentação que fazem, para mim é muito inspirador. Neste momento estamos também a concorrer para que o concelho de Ponte Lima possa ser considerado também cidade criativa da Unesco da gastronomia, porque isso implica também um trabalho muito próximo com todo um conjunto de parceiros locais, desde a produção até à distribuição e à comercialização, e temos que cada vez trabalharmos mais próximo junto das várias cadeias de valor para que realmente possamos otimizar processos, possamos recuperar este património vegetal que está a desaparecer, reintroduzindo na sua produção e comercialização através de pratos locais com valor histórico e, de certa forma, este é o modelo que temos vindo a seguir para que possamos dar sustentabilidade aos nossos pequenos agricultores, possamos dar também uma base para que os maiores produtores também tenham aqui matéria-prima que possam explorar do ponto de vista da grande comercialização. E estou certo que este é o caminho para que o setor primário venha a crescer, venha a ser valorizado e tenha um potencial de crescimento que faça com que o território seja cada vez mais resiliente, sustentável, que seja sempre alicerçado nos bons valores ambientais e que isso tenha um impacto significativo na qualidade de vida dos nossos concidadãos, podendo eles ter acesso a produtos alimentares de grande qualidade nutricional, e esse contributo, de certa forma, terá um grande impacto também na saúde da nossa comunidade, na saúde pública dos nossos concidadãos.